Olá, futuros mestres e mestras em educação. Se você tem o sonho de entrar no mestrado em educação da PUC-Rio, esse vídeo é para você. Eu me chamo Débora Vieira e eu vou te guiar de forma prática e rápida pelo edital. E para a gente começar com o pé direito, eu quero te contar algo que talvez você não saiba. O mestrado em educação da PUC-Rio é pioneiro no Brasil. Ele foi o primeiro mestrado em educação aqui no nosso país. Vamos lá decifrar o edital juntos? Agora você já está vendo aí na tela o edital. Aqui no edital, nós temos já no início, eles colocam quais são as linhas de pesquisas e a quantidade de vagas disponíveis. Aqui nós temos 15 vagas disponíveis que serão distribuídas dentre essas 3 linhas de pesquisa. Aqui, nas linhas de pesquisa, vocês precisam estar muito atentos. O primeiro dever de casa é o que você gostaria de pesquisar e você vai pensar sobre isso e o seu interesse de pesquisa se encaixa em qual linha de pesquisa. Você vai precisar colocar e mencionar isso em alguns momentos, principalmente aí no seu memorial, que a gente vai falar mais pra frente. Então você precisa ter clareza. Aqui no próprio edital já tem o link da página direto para você ir lá e conseguir olhar o que cada uma dessas linhas de pesquisa está falando, tá? É importante que vocês olhem e também é importante que vocês consigam perceber, porque vocês vão indicar aí uma possível orientação, quais desses professores, vocês vão ver aqui, que para cada linha de pesquisa tem alguns professores e quais desses professores estão pesquisando também algo que se aproxima daquilo que você quer pesquisar. O que isso quer dizer, Débora? Existe a linha de pesquisa, que é como se fosse o macro, e existe a pesquisa daquele professor. Então, neste macro, você vai ver onde sua pesquisa se encaixa e depois você vai olhar com quais desses professores. Aqui também, no edital, tá até aqui, no anexo, já vem dizendo o que cada um desses professores, professoras e professores, estão pesquisando. Você vai conseguir acessar isso aqui no edital. Lembrando que sobre as linhas de pesquisa você tem que ir lá direto no site. Eu sempre oriento que também visite o currículo Lattes do professor. É um dever de casa importante para você compreender a trajetória daquele professor, ver se gera identificação, se de repente tem outras coisas ali que aquele professor já pesquisou e que você acha que pode fazer uma proposta, uma articulação dentro do que ele já está pesquisando nesse momento, para o seu interesse também de pesquisa. Seguindo aqui para a próxima página, nós temos primeiro, falando sobre quais são as exigências, para obtenção do título de mestre, que eu sugiro que vocês entrem no link e vejam, mas a gente não vai entrar nesses detalhes. E seguindo, vamos lá para as inscrições. As inscrições acontecem de forma online do dia 17 de junho até o dia 5 de agosto. Isso aqui, gente, é um diferencial inclusive do edital da PUC. Eles deixam um bom período para inscrição. Alguns outros editais, inclusive que eu já falei aqui no canal, eles têm um período mais curto, geralmente de um mês. A gente vai ver mais detalhes aqui para baixo sobre isso. Enfim, então aqui tem a data. Uma outra coisa importante é que, como está falando aqui no edital, uma vez que você envia sua inscrição, é por definitivo. Depois de encaminhada, você não tem como mexer. Porém, tem uma observação importante que os documentos que você já incluiu lá, você pode incluir outros e alterar no sistema de inscrição enquanto estiver com prazo de inscrição aberto, ou seja, até dia 5 de agosto. Então, até o dia 5 de agosto, você tendo entrado no sistema, você consegue ainda alterar lá e incluir outros documentos, ok? Aí nós vamos passando aqui para mais detalhes. A gente vai vendo que aqui embaixo eles vão falar quais são os documentos necessários para a inscrição. A gente tem certidão, diploma do curso de graduação, histórico do curso de graduação,
Seguindo, a gente vem aqui e aí tem o currículo Lattes, ou seja, você precisa colocar aí o seu currículo Lattes atualizado, todo certinho. É importante você olhar, é importante você atualizar, mostrar, entra lá, sabe? Veja o que você precisa, algo que você de repente fez, mas não colocou lá ainda, mantenha atualizado, coloca com uma data atual a atualização, porque é muito importante. Aqui eles falam que precisa ser o modelo da plataforma. Então você vai exportar, converter em PDF e vai subir esse arquivo lá no momento da inscrição. Ou seja, não é só o link, você precisa subir o arquivo. E o memorial, que é aqui em PDF também, outra coisa, gente, muito importante antes de seguir, percebam que na PUC, o edital da PUC vem dizendo como nomear cada documento. Tenham atenção a isso, ó. Aqui, ó, nome, sobrenome, memorial. E a gente ainda tem aqui, ó, um underline, tá vendo? Então, se fosse no meu caso, Débora, underline, Vieira, underline, memorial. Esse ponto PDF, quando você converter para PDF, ele já vai entrar automaticamente. Mas prestem atenção na forma de nomear. E aqui, ó, o memorial é a sua chance de convencer a banca. Você precisa ter uma narrativa estratégica. Eu sei que aqui no memorial é uma parte que gera muita dúvida, geralmente, do como fazer. Inclusive, é por isso que no meu curso, Projeto Aprovação, nós temos um módulo inteiro dedicado para essa parte do memorial, para eu te ensinar como escrever, como organizar. Por mais que o memorial seja a sua história, você precisa colocar essa história de uma forma que ela mostre o porquê você está ali, porquê que é importante e como que a sua trajetória te levou até esse lugar de ter interesse de cursar um mestrado em educação. Aqui na descrição tem o link do meu curso e você pode se inscrever, vai ter um módulo lá inteiro que vai te preparar para esse momento. Inclusive tem um checklist para essa parte aí do memorial. Vamos lá! Atenção, não incluir. Gente, isso aqui é muito importante, porque tá escrito não incluir em negrito e mesmo assim muitas pessoas ignoram. Então, não incluir sumário, capa, epígrafe, formatação também, gente. Assim, é muito importante estar atento a esses detalhes, porque você imagina a banca olhando que você se inscreveu lá, a banca da comissão de seleção, que você se inscreveu e eles colocaram detalhes de como nomear, formatação e você ignorou. Você não prestou atenção. Você imagina eles lá olhando isso, pensando como que essa pessoa vai entrar no mestrado, vai dar atenção e vai fazer as outras coisas que ela precisa fazer do mestrado, se no processo de seleção ela não se atentou a esses detalhes. Então, pelo amor de Deus, né? Formatação, nomeação, o que não incluir são coisas muito importantes para estar atento. Então, assim, não descarte, não ache que isso é bobeira. Pode parecer bobo em um primeiro momento, mas é critério e é um critério de organização. É aqui que você já vai mostrar que você é uma pessoa que está se preparando para entrar para esse momento. Você é uma pessoa organizada e que está levando aí o seu mestrado a sério, porque desde o processo seletivo você já vai demonstrar isso. Então, vamos lá. Ok. Você já se inscreveu aqui. Uma coisa importante é que a gente precisa estar atento aqui para a questão das ações afirmativas. Então, se você é uma pessoa autodeclarada preta ou parda, ou se você é uma pessoa autodeclarada indígena ou uma pessoa autodeclarada quilombola, você vai ter aqui alguns anexos específicos e algumas observações que você também precisa estar atento, precisa olhar, ler. Aqui também nós temos o anexo específico para a pessoa com deficiência, então não se esqueça, preste atenção, leia, entre aqui para você colocar direitinho. Lembrando que a gente tem aqui as vagas que são reservadas para ações afirmativas também.
também, e você precisa ter atenção quando você for se inscrever. Se você for se inscrever na vaga de ação afirmativa, tem alguns critérios diferentes. Então, olha lá, entra no anexo, faça as declarações que precisam ser feitas e tudo mais, tá bom? Aqui, ainda na inscrição, a gente tem a taxa, que é uma taxa de R$130. Esse valor não é devolvido, tá? Em nenhuma hipótese. Ah, Débora, não passei para a próxima etapa. Tudo bem. É o valor que você pagou para participar do processo seletivo. O pagamento é feito através de boleto bancário e ele vai ser gerado aí pelo próprio programa lá, pelo próprio sistema de processo seletivo da pós-graduação da PUC-Rio, e tá aqui, ó. Quando sempre que necessário, a pessoa candidata poderá verificar a situação da inscrição através do sistema. Então, aqui onde você vai acessar a sua inscrição durante esse processo, as atualizações que tiverem aqui. Vamos lá, seguindo. Vamos agora para o processo de seleção. Nós temos 3 etapas no processo de seleção. Muita atenção a cada uma das etapas. Primeira etapa, o que significa essa primeira etapa? Ela é eliminatória, mas ela tem possibilidade de recurso pela pessoa. Então, você pode entrar com recurso se estiver dentro do prazo estabelecido e se fizer sentido, obviamente. A primeira etapa é homologação da sua inscrição. Então, é quando vai dizer lá se sua inscrição foi de fato homologada ou não. Aqui é basicamente a análise dos seus documentos. Se você fez tudo certo, você passa. Lembra? O que você vai colocar? Como que você vai nomear? Quais documentos você precisa anexar? É basicamente isso. Aqui, assim, atenção. Se você tiver atenção, essa etapa você vai passar com certeza. Então, assim, imagina a gente ser eliminado na etapa de inscrição por falta de atenção. Não, né? Vamos lá para a segunda etapa. O que é a segunda etapa? Prova e escrita. Essa parte da prova e escrita, ela é uma prova eliminatória e classificatória sem possibilidade de recurso. Então, essa etapa aqui não tem possibilidade de recurso, ou seja, não concordo, não sei, não vi, não tem recurso, tá? Então, assim, sobre o que é a prova, Débora? Como fazer a prova? Essa prova precisa ser totalmente anônima, gente. Não esqueça, você não pode mencionar nada na sua resposta que indique que é você que está fazendo ali a prova. É presencial na PUC-Rio, tem uma duração de 3 horas e ela é toda baseada na bibliografia. Então, assim, a bibliografia está aqui no anexo do edital. Ela tem todos os textos, basicamente com o link que você pode baixar. E qual é a sua tarefa de casa depois de fazer a inscrição? Baixar e ler. Eu sempre indico que leiam todos os textos. Débora, mas assim, como que eu vou fazer essa prova? Eu tenho que ler tudo, eu tenho que saber cada detalhe, nome do autor, ano. Não. Aqui, o próprio edital vai trazer quais são os critérios. Qual é o critério? O que eles querem ver de você? Articulação, escrita clara, se você sabe criticar e articular os autores do texto da bibliografia, como que você vai discutir temas contemporâneos da educação a partir daqueles textos que estão ali. E é por isso que é tão importante você ler. Não é para você gravar o conteúdo dos textos, é para você compreender e saber debater. Isso é muito importante. Mencionando mais uma vez o curso Projeto Aprovação, lá a gente tem também aí alguns módulos, porque a gente tem um módulo de escrita acadêmica, um módulo de leitura dos textos, como que você vai estudar esses textos para se preparar para a prova da melhor forma possível. Existe sim uma estratégia que você pode ler os textos de uma forma direcionada para você conseguir compreender e para depois você conseguir fazer essa articulação.
Inclusive, gente, vocês que vão entrar no mestrado, isso é útil para vocês durante todo o percurso, porque vocês vão precisar ler textos acadêmicos e vocês vão precisar criar esses diálogos entre os textos, criar esses diálogos dos textos com a sua pesquisa, vão precisar de uma boa escrita acadêmica. Então, assim, o curso Projeto Aprovação, ele vai trazer para vocês essa base que vai servir para esse momento, mas vai servir para vocês também depois que vocês já estiverem lá dentro. Muitos dos meus alunos sempre falaram que, assim, em diversas universidades, na PUC, mas também na UFRJ, na UF, na UERJ, na Universidade Federal da Bahia. Eu tenho diversos alunos e eles relatam como que isso contribuiu depois também durante o percurso do mestrado. Uma vez que você sabe como ler estrategicamente os textos acadêmicos e escrever, isso vai ser benéfico para você durante aí todo o percurso. Então, aqui a gente tem toda essa etapa da prova, né? Aqui são o que eu falei, que eles vão trazendo detalhando cada uma das coisinhas, ó, de cada etapa. Como eu falei, os critérios da avaliação: articulação lógica, argumentativa, precisão de linguagem, compreensão e reflexão crítica sobre a bibliografia indicada, familiaridade com questões do campo educacional. Eu digo para vocês que o curso Projeto Aprovação vai deixar vocês preparado e vai deixar preparado. E isso tudo aqui são coisas que vocês podem treinar. Assim, o processo seletivo da PUC-Rio, ele tem particularidades e essa é uma particularidade deles. Eu acho excelente ter a bibliografia e ter a possibilidade de ter uma previsibilidade. Então, você consegue ali estudar a partir daqueles textos e naqueles textos saber que você vai discutir algo com aquela base teórica. Não necessariamente você vai usar todos os textos na hora da prova, mas necessariamente você precisa ler e compreender todos os textos, porque você não sabe qual tema vai cair e com qual texto você vai argumentar. Isso não tem como prever, não tem como saber. O que tem como prever existe temas da educação para debater e essa é a base teórica que eu vou usar. Então, isso é muito importante. Vocês leem todos os textos, tá? E depois, a etapa 3, que é a prova de entrevista. Algumas pessoas estranham chamar de prova de entrevista, porque em outros processos seletivos chamam de arguição, enfim, porque geralmente quando é arguição é muito voltado para o projeto de pesquisa. Aqui, na entrevista, é um pouco diferente, porque na PUC, por exemplo, você não precisa de um projeto de pesquisa para entrar. Eles vão falar aqui que a prova de entrevista vai levar em conta memorial e currículo apresentado, articulação e interesse de pesquisa, né, com a linha de pesquisa do PPGE e os temas de pesquisa dos professores que cada linha ali estão oferecendo, relevância do mestrado na trajetória acadêmica e profissional. Lembra o que eu falei do memorial? Ó, isso aqui, ó, precisa estar claro no seu memorial, mas assim, sinceramente, antes de tudo, precisa estar claro para você. A partir do momento que isso estiver claro para você, você vai conseguir deixar claro no memorial e você vai conseguir deixar claro na entrevista. Por quê? Por que que o mestrado é importante aí na sua trajetória acadêmica e profissional? E disponibilidade para cursar o mestrado. Gente, é muito importante. Mestrado requer comprometimento. Então, se você quer cursar o mestrado, você precisa ter disponibilidade. Cada universidade funciona de uma forma, mas em sua grande maioria, as disciplinas são ofertadas dias de semana em alguns, turnos. Na PUC, especialmente, o meu conhecimento, são ofertadas na parte da tarde. Mas, por exemplo, algumas outras universidades oferecem manhã e tarde e colocam algumas eletivas à noite. Então, você precisa conhecer e saber. E isso é importante, porque você vai precisar ter disponibilidade. Quando você vai lá olhar qual é ali o que você precisa cumprir, você vai ver os créditos, tem disciplinas obrigatórias, tem disciplinas de fundamentos, eletiva, você vai precisar cumprir. Então, de fato, não pode ser um discurso apenas de dizer que você se preparou para esse momento. Você precisa se preparar porque você vai precisar cumprir, fazer as disciplinas para você conseguir aí o seu
diploma de mestre, você vai precisar também fazer sua dissertação, né? Lembrando, como eu falei, você dominar a leitura e escrita de textos acadêmicos, assim, você já fica muito à frente, você já está muito preparado durante esse processo, porque é algo que você vai precisar fazer muito. É leitura sempre e escrita. E é um processo que a gente vai aprendendo, vai se constituindo, mas a gente vai precisando também produzir, fazer no meio. E eu acho, com toda sinceridade, um processo prazeroso, como vocês sabem, né? Quem aqui me acompanha, eu sou mestre e faço doutorado na PUC-Rio e eu tenho aí um pouco de experiência sobre esse processo e também experiência dos meus alunos em outras universidades, muitas outras universidades, e eles também relatam e vão falar aí como que é. Então, o processo de mestrado, ele tem essa familiaridade. A gente precisa ter comprometimento, a gente tem bastante textos acadêmicos para ler, para escrever, mas com organização e planejamento, eu tenho certeza absoluta que o processo pode ser um processo leve. Eu acho que deve ser, mas eu acho que muito também depende da gente aí nesse processo. Mas vamos lá, voltando para cá, a gente tem aí essa outra etapa, que é a etapa da entrevista. Como eu falei, gente, voltando aqui no edital, nessa etapa, assim, o que eles querem saber? Seu interesse de pesquisa, ele se encaixa com o que tem ali na linha de pesquisa que você mencionou, com os professores? Esse tem relevância? Você tem disponibilidade para cursar o mestrado? Basicamente, é a defesa do seu memorial e alguns detalhes do currículo ali que eles podem pegar e podem trazer. Como eu falei, o que se diferencia, assim, de uma universidade para outra é porque, por exemplo, em outras universidades tem um projeto. E aí vai ser essa defesa do projeto. E geralmente nessas universidades que pedem projeto não se pede memorial, porque ali no projeto você já vai trazer uma justificativa, uma introdução, a articulação da pesquisa com a linha da sua pesquisa, né, do seu endereço, com a linha de pesquisa do departamento. Então há também essa parte que é similar. São mencionadas de forma diferente, mas tem aí seus pontos em comum. E por que eu tô te falando isso? Porque de repente, se você já participou de outros processos seletivos, é só para você entender que não é aí nenhum bicho que é muito diferente, que você vai ter muita dificuldade, não. Se você se preparar bem, com certeza você vai mandar bem também aí nessa parte do processo. E aí, aqui, como eu já falei, a gente tem as vagas, né? E tem as vagas de ações afirmativas, que são 20% das vagas para ações afirmativas e 5% para as vagas de PCD. Isso também é importante, lembrando que tem aí os anexos, as declarações, se você for se inscrever para esses tipos de vagas. Aqui são os outros detalhes, né? Vão vindo vários outros detalhes que eu sugiro que vocês leiam. Como eu falei, eu tô trazendo aqui um direcionamento um pouco mais rápido e prático. Há também sempre uma dúvida do inglês, né? Então, assim, por quê? Por que inglês? Como que é a prova de inglês? Eu preciso ter algum certificado de inglês? Assim, calma, tá? O exame de passar no processo, a etapa de passar no processo seletivo é essa. Para o processo seletivo, você não precisa se preocupar com o inglês no sentido de apresentar um diploma, de apresentar ali o quanto você sabe ou não sabe. Na bibliografia tem texto em inglês, mas é um texto que você vai conseguir aí facilmente traduzir, enfim, para você compreender. A estratégia nesse momento aqui é você focar na prova escrita. Fez a inscrição, foca na prova escrita. A prova escrita tem peso 2 e a entrevista tem peso 1. Então, assim, capricha na prova, leia os textos, teste ali a sua escrita acadêmica, sua compreensão. O momento aqui é de você focar nisso. A prova de inglês, como eu falei, depois na PUC, por exemplo, existe aí um exame de proficiência de inglês que acontece geralmente aí no final do seu primeiro semestre de mestrado. Como que funciona? Você vai fazer uma prova, essa prova vai estar ali na língua, geralmente em inglês, e aí você vai precisar ler o texto, as perguntas são em português, a resposta também é em português. Você consegue treinar e se preparar para essa prova, até porque você depois vai ter um semestre inteiro também para se preparar para isso,
caso você não domine aí o inglês. Aqui embaixo, tá vendo? Eles vão falar mais detalhes aí desse exame de proficiência. Então, se você quiser saber mais detalhes, você pode ler aqui. Aqui, na parte de bolsas de estudos e isenções de mensalidades, aqui eles falam que, havendo disponibilidade de bolsa de isenção de taxas escolares mensalidades ou bolsa de estudos de agências de fomento, as bolsas serão distribuídas. Um ponto importante que gera muita dúvida também aqui, gente, é assim, quanto é a mensalidade do mestrado na PUC? O mestrado na PUC é pago? Aqui, um histórico que é também aí da PUC é que todos os alunos recebem bolsas. Não significa que é de graça, mas você vai receber uma bolsa para você conseguir cursar. É importante você saber que existe sim um custo e aí você valorizar essa bolsa numa universidade privada, inclusive considerada aí a melhor universidade privada do Brasil. Então é importante você saber que esse processo você vai receber a bolsa de estudo para você estudar de graça, mas há um custo, obviamente, desses estudos, né, que é financiado aí de diversas formas para que a gente consiga estudar e realizar o mestrado, enfim, o doutorado lá. Então, resumindo, qual é o seu plano de ação? Anote as datas, leia sobre as linhas de pesquisa, faça sua inscrição de forma detalhada, cuidadosa, escreva seu memorial que você vai precisar para inscrição também de forma muito cuidadosa e aí depois você vai se preparar para a prova, ler os textos, estudar a bibliografia de forma estratégica também e deixar tudo organizado para o momento aí da entrevista para você arrasar e você conseguir entrar no mestrado e realizar esse seu sonho. Seguindo aqui esse guia, você já aumenta muito as suas chances, porque você está compreendendo um pouco do edital, detalhamos, né, aqui algumas coisas, alguns aspectos sobre o edital, mas se você quer um método para não depender de sorte, eu te convido a se inscrever no meu curso Projeto Aprovação, que é um curso para te dar segurança em todas as etapas do processo seletivo. Se você também estiver aí participando de outros processos seletivos em outras universidades, esse curso também é para você. Ele é um curso voltado para todas as pessoas que querem passar em mestrado ou doutorados na área de educação. Lá eu te pego pela mão e eu vou te ensinar com estratégia e método como você preparar seu memorial, estudar para a prova, preparar projetos de pesquisa também. Nesse caso aqui não pede projeto de pesquisa para inscrição, mas depois que você entrar, você vai precisar fazer o seu projeto de pesquisa e você já vai ter tudo isso dentro do curso, tá? O link tá aqui na descrição, é só você clicar, se inscrever e eu te espero lá. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui o seu like. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários que eu venho aqui te responder com todo prazer. Até a próxima!